Cala a boca, Bolsonaro. Bom, esse é um termo que acho que eu e mais outros milhares de brasileiros têm falado, ou pelo menos têm pensado, com as declarações impensadas do nosso governante, senhor Jair Messias Bolsonaro. Ele está me lembrando muito a Dilma, aí com questões diferentes, mas com argumentações e explanações totalmente sem sentido, fora de contexto e assim perdendo uma oportunidade maravilhosa de ficar com a boca dele fechada. As últimas declarações dele sobre o coronavírus dá até para entender, mas não dá. Veja só, ele está errado na declaração dele que dizer que é só uma gripinha, que é uma coisa, né? Isso aí está me cheirando tipo o que o Lula falou uma vez. Não, a crise é só uma marolinha. E não foi, né, gente? Quase acabou com o Brasil, a porra da marolinha do seu Lula. E tá do mesmo nível ali essa declaração dele. Veja só, na última entrevista do Mandetta, que é o ministro da Saúde, ele informou que pode até 50% da população ficar infectada pelo coronavírus. Aí até ele deu assim, mais uma vez, ele falou esse número e deu uma atenuada, que isso não vai ser grande coisa. Só que não, né? Veja só, é uma conta simples. Nós temos hoje 210 milhões de brasileiros aproximadamente. 50% disso são 105 milhões. Agora, fazendo a conta de pessoas que morrem em decorrência de contrair o coronavírus. Hoje, a última informação que nós tivemos, aliás, que foi ontem, no dia 22 de março, é que são 1.500 infectados aproximadamente para 25 mortos. Isso representa 1,6%. Aqui é a taxa de letalidade atual do Brasil por conta do coronavírus. Isso em números diretos, que não é absoluto, representaria, aí nos próximos meses, mortes girando em torno de 1.680.000 pessoas. Não é uma marolinha, é uma coisa muito séria, gente, é uma coisa muito séria. O Bolsonaro, ele poderia ficar com a boca fechada, no sentido de dizer que isso é uma coisa qualquer que a gente sabe que não é. O mundo está provando que não é. A China, a Itália, que é o pior dos cenários, que o Brasil está caminhando, pelo que eu vi nos gráficos, o Brasil está caminhando pela mesma linha ascendente do que aconteceu na Itália. Então, o contágio, as consequências do contágio vão ser muito severas no Brasil. Agora, por outro lado, o Bolsonaro está certo em outros aspectos. Veja só. Ele chegou a informar que o número de mortes ocasionado pela recessão no Brasil, pelo desemprego, vai acabar superando o que morreriam com as pessoas contaminadas pelo vírus. Eu acredito que sim. Eu vi uma pesquisa de fonte confiável, feita por uma universidade, enfim, uma fonte confiável, aonde estima-se que 30 milhões de brasileiros perderão os seus empregos. O que representa 30 milhões de desempregados, sendo que hoje nós temos 12 milhões? 30 milhões de brasileiros desempregados, isso vai ter um impacto severo em todas as instâncias. O que eu comecei a pensar aqui, com relação a mortes, será que chegaria a um número assim tão expressivo comparado ao 1.680.000 que seriam pelo coronavírus? Eu acho que sim, só que não de uma forma imediata. Uma coisa a longo prazo, que eu não sei o que é pior, acontecer tudo agora, de uma vez, e o troço se resolver, ou nos próximos 10, 15 anos, morrer 10 milhões de pessoas, sei lá. Que veja só, as empresas vão quebrar. Eu vi um depoimento do Luciano Hang, que é o dono da Van. Ele tem aí aproximadamente 20 mil empregados.
onde se beneficiam desses empregos, onde indiretamente sustentariam em torno de 100 mil pessoas ligadas a isso. Isso é apenas uma empresa. Agora você imagine isso colocando no Brasil inteiro, as grandes, médias, pequenas empresas fechando. Isso aí vai resultar, gente, numa legião de mendigos. A criminalidade, ela vai subir assustadoramente. Só essas duas coisas juntas vão representar milhares de mortos. O caos na saúde não vai ser só durante a pandemia. O caos na saúde vai ser pior ainda depois da pandemia, que não haverá recursos para manter a saúde. Já não havia antes disso. Agora se imagine depois como vai ser. Isso aí vai incorrer em milhares de mortos por não ter como atender na rede pública de saúde. Aí vamos pensar o seguinte: empresa quebrada ou fechada ou inadimplente não paga impostos. Como que o governo vai ter caixa para resolver a situação depois? Empresa quebrada ou existente não paga imposto, o governo então não vai ter dinheiro, não vai ter arrecadação para conseguir aplicar em saúde, educação, etc. e tal. Já não tinha, né? Já tinha muito pouco. Depois dessa crise vai ser pior ainda. O Bolsonaro, logicamente, muitas vezes dá vontade de falar o cala a boca no Bolsonaro, inclusive com essas declarações que ele está fazendo agora. Mas que ele tem lá sua razão no que ele está pensando, isso tem. Porque o que ele está prevendo? Ele está prevendo essa situação que já estão sendo enunciadas por diversos especialistas que vai acontecer. Não é só o Brasil que vai cair numa recessão terrível. O mundo inteiro vai cair. O único país que eu acredito que vai sair melhor disso daí é a China. Vai ser uma superpotência maior que os Estados Unidos, porque eles já conseguiram resolver a situação do coronavírus lá. Mas mesmo assim, durante esse ano e o próximo, eles estão ferrados igual a gente. Acaba que de uma forma ou de outra, milhões de pessoas vão morrer, seja por coronavírus, ou seja pela recessão, ou ainda o pior dos cenários, que é pelos dois, né? As duas coisas juntas, que talvez seja até o mais provável que vai acontecer seja isso. Engana-se quem está achando, não, esse cara é petista. Não, eu não sou petista. Eu sou mais um daqueles que veste camisa verde e amarela e pensa, eu sou brasileiro. Então, na hora que a gente precisa mandar o Lula tomar no meio do cu e ver se perde os 10 dedos em vez de um só, é da mesma forma que o cara que veste a camisa do Brasil mandaria o Bolsonaro tomar no cu da mesma forma. Então, gente, essa é apenas a minha opinião. E a minha maior vontade nesse momento é falar: cala a boca, Bolsonaro.